poder da misericórdia. E o que nós precisamos primeiro buscar é o significado real e mais profundo que está imerso nessa palavra. Nós utilizamos misericórdia de uma forma no dia a dia, penso eu, né, que não sou dono da verdade, de uma forma muito distorcida, muito distorcida. E esse distorcida, né, vai levando a um outro movimento que muitas vezes a gente vai desprezando. A misericórdia não é filha do nosso ego, do ego no sentido desse centro divino, o ego que é. Nós somos muitas vezes levados a demonizar o ego, como se o ego fosse uma coisa má. Não há nada mal nesse universo divino quando compreendido em ângulos mais amplos, mais profundos, mais altos, né? Se a gente pode usar essa palavra, esse termo alto. Mas o ego é divino. O ego, ele só começa a fazer distorções quando ele se volta sobre si próprio, passa a enxergar num espelho tudo aquilo que ele pensa ser. Isso tudo está expresso em todas as tradições espirituais de uma forma simbólica, de uma forma conectada. O ego cria deuses, o ego cria idolatria, cria falsos deuses. E, infelizmente, na minha forma de ver, este ego, por criar este tipo de mundo ao seu redor, cria um mundo ilusório. E dentre essas ilusões estão as ilusões que caracterizam a divindade para o ego. Ou seja, o ego que criou as religiões. O ego é um ego idólatra que criou um Deus que não existe. O Deus, às vezes temos ser um pouco, incisivo e às vezes rompendo certas, mas eu gostaria de ser muito claro com vocês. Eu tenho dito isso aqui sempre. A divindade, a consciência infinita, essa palavra Deus, ela não é capaz de definir a consciência que movimenta essa criação, que cada vez mais, por mais que a gente conheça, e hoje a ciência é o que toma a ponta de lança do avanço dos nossos conceitos, por mais que a gente vá conhecendo, mais mistério vem. Então, esta consciência infinita criadora, que nós chamamos de Deus, ela não é passível de ser trazida para o nível que o ego, ao longo do tempo, enfim, e a gente quando fala tempo aqui, não falamos apenas desse tempo que a gente conta físico, até porque tempo também hoje, como a gente tem também comentado aqui em todas as quintas-feiras, a gente precisa que esse conceito seja trazido para o nosso dia a dia, não é apenas algo relativo. Tempo é subordinado na sua existência aos movimentos do ego. O tempo em si não existe. O ego, quando movimenta forças, produz o conceito com esse movimento de tempo percorrido. Então, ao longo do tempo, esse ego, e isso pode ser visto sob a forma de milênios, milhões de anos, diversas reencarnações, conceito de movimento do nosso ego criou esses falsos deuses. E muitas vezes a pessoa pensa, o falso Deus é só aquela imagem que se faz, que se, coloca no altar e se idolatra. Não. O falso Deus pode ser um Deus pensado monoteico, ou monoteísta, monotel. O monoteísmo não significa que nós estamos adorando, e a palavra adorando também é outra muito mal entendida, adorar vem de aderir. Este Deus único de muitas religiões é ainda um falso Deus. E todos os grandes avatares foram categóricos em falar, não apenas, mas em mostrar, em viver esse conceito. Entre eles, aquele que, a partir da sua vida pública só de 3 anos, física de 36, também já falei aqui que a vida de Jesus não foram 33 anos, foram 36. Isso é um significado simbólico, é importante esse número, não é uma coisa apenas uma informação, Ela tem um significado, inclusive, simbólico. Por que 36? Mas nós já falamos isso em outros encontros. E esta vida pública de 3 anos trouxe alguém que sacudiu as bases da civilização naquele momento histórico, mas que se reflete até hoje e que fez com que o ego das pessoas, o nosso ego civilizatório, criasse à volta dele estruturas que foram matando, não porque não matam, mas que foram ocultando o significado profundo da sua vivência, do seu exemplo, de tudo isto. E este ser foi um dos que passou aqui para mostrar que a divindade não era aquilo que nem os seus próprios
compatriotas, judeus, não, né? Essa palavra judeu ficou, enfim, estigmatizada, porque judeu era uma tribo de Judá. Então, aqueles seus companheiros hebreus, aqueles seus companheiros israelitas de tempo, de espaço, de história, naquele momento veneravam um Deus que não existia. E ele, dentro daquele contexto histórico, seguindo todo o processo espiritual que caracterizava o caminho da sua raça, vamos dizer assim, o caminho de todo o seu povo ao longo da história, mostrava para todos eles que aquele Deus que estava ali naquele momento do Templo de Jerusalém, configurado sob a forma de uma religião egóica, que depois se reproduz em todas as estruturas religiosas, né? A estrutura do Templo de Jerusalém é fácil de ser reencontrada na Igreja Católica, em qualquer estrutura religiosa. E naquele momento ele foi de encontro a isso tudo, mostrando que a divindade é algo muito maior, é indefinível. Ele chamava de Pai, Ava, mas ao mesmo tempo ele falava do Espírito Santo, também sempre muito mal entendido pelas teologias, mas ele dizia: esse Espírito Santo é o próprio Pai porque habita em nós, e portanto o Pai e nós somos um, no sentido de que esta consciência infinita, essa divindade, ao criar os universos, ao criar os tempos e espaços, que só agora a gente começa com a nossa ciência a desvendar, não, a olhar para esse mistério. Porque a ciência, cada dia que passa, vai vendo o quanto de mistério ela precisa resolver, e esse caminho é infinito. Mas ele e outros avatares, como Krishna, como Buda, vivenciaram o que era importante. Se nós somos frutos dessa consciência, se nós somos filhos, filhas, independente de gênero, como seres unificados dessa consciência, e temos as características que nos levam a esta filiação, o que fazer com essa energia? A pergunta fica no ar, mas as respostas que a gente encontra olhando para a nossa sociedade ao longo do tempo são muito ruins. Essa energia foi trazida para o campo, aí agora a gente volta, do ego. E o campo do ego gera a palavra egoísmo. E egoísmo significa: é para mim, é só para mim, não é para você, sou eu. Essa estrutura básica gera todos os tipos de distorção que as nossas sociedades históricas viveram, ora com essa, ora com aquela característica. E não só a sociedade, como as pessoas em si. Só que o que mostram para nós esses avatares, entre eles Jesus de Nazaré, é que o processo é inverso. Quando nós nos conectamos e descobrimos que somos partícipes de uma realidade, de uma consciência infinita, como filhos, filhas, como emanações, como absoluta imagem e semelhança. Vocês já ouviram essa frase? Está lá no primeiro livro da Torá, no Gênesis, em Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio, Elohim, até porque dentro da tradição hebraica, também já falei aqui, não se usa o nome Deus. Cada manifestação dessa consciência ganha um nome, que é a forma que a gente pode se aproximar um pouco mais de uma realidade que é indizível, que é indefinível. E nesse princípio Deus faz luz e vai criando, e em algum momento a criatura chamada ali homem, macho e fêmea, vão lá vocês nos seus livros do Gênesis para ver, isso aqui eu já estou repetindo de uma forma quase cansativa, né? Mas muita gente passa direto e não vê. Que lá no sexto dia da criação está, e Deus cria o homem, mas não é o homem masculino, porque é o homem macho e fêmea. A palavra homem, então, traduz unidade. Depois é que vai aparecer o Adão e Eva. Então esses códigos são muito mais profundos do que nós imaginamos. Não são histórias da carochinha. E aí, esta criação é imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança, o que eu fiz com isso? O nosso ego, infelizmente, não reflete essa imagem e essa semelhança. O nosso poder está oculto, está entulhado de véus que o nosso ego foi tecendo ao longo da caminhada, criando tempos e espaços, se submetendo a estruturas de lei. Essa energia que nos une de verdade é que nos liga à misericórdia divina, é a pergunta do Marco. É por aí que eu vou, Marco. Eu vou procurar chegar lá, para que a gente entenda o que é a palavra misericórdia. E o que é a misericórdia, não só a palavra, a energia que está ali,
dentro desse conceito de misericórdia e o poder que está ali. É muito poder que tem a misericórdia como conceito. Quando a gente entende, traz para dentro da gente, aplica isso na nossa vida. Porque é a antítese daquilo que o ego fez. O ego fez a idolatria. A idolatria não admite dentro dela a misericórdia. Tanto é verdade que nós vamos ver nas religiões organizadas pouquíssima misericórdia, né? Se fala em ira divina, se fala em pecado, se fala em castigo, se fala nisso tudo, se enfatiza estruturas de uma lei, de uma sublei, que é a lei do karma, a lei de causa e efeito. Toma-se, como se pudesse acontecer isso, porque não pode, né? Toma-se posse desse poder de julgar, de condenar, e se fala dessa divindade como se apenas as religiões basicamente são isso. E se atrela muito mais a preceitos a serem cumpridos, vinculados à teologia dessas religiões, todas elas, do que efetivamente modelar os avatares em torno da vida, da mensagem, do modelo, em torno dos quais vida, mensagem, modelo foram constituídas essas religiões egóicas. E a misericórdia não é nem para segundo plano, vai para planos muito inferiores. E assim também o seu poder. E hoje a gente quer enfatizar o contrário. A gente quer enfatizar o poder sagrado da misericórdia. O que é a palavra misericórdia? Vamos começar pela própria palavra misericórdia. Ela tem uma estrutura que vem do latim, da palavra miserere. E vejam só que é curioso que a palavra miserere, que tem a misericórdia, ela é a contração, né, de miser, que é misericórdia. Miserere tem de misericórdia, porque ela reflete um salmo, que hoje a gente vai falar desse salmo aqui no final, na nossa parte prática, né? A palavra miserere ficou chancelada como uma palavra, quer dizer, miserê, já ouviram esse termo em português? Miserê vem de miséria. Então vejam que coisa antitética, né? Que coisa absurda. O conceito de misericórdia está ligado à palavra miséria, porque vem de miserere, né? E no sentido de que é miséria? Falta, carência, e um sentido completamente distorcido do que realmente é a origem desta, vamos chamar assim, desta qualidade divina que nós todos temos em semente e que não usamos, não fazemos uso dela, porque no nosso ser ainda predomina o campo do ego, esse ego que eu falei bastante agora no início do nosso encontro. Misericórdia tem também, quando a gente vai começando a olhar, mas tem um lado bom, né? Misericórdia e tal, de piedade e pena. E eu acho que não sei qual dos dois é o pior. Se a gente atribuir a misericórdia a uma coisa que liga com miséria, né? E pequenez, carência, e esse outro de piedade, quando a gente tem misericórdia de alguém, tem misericórdia, tem piedade. Piedade é um conceito muito ruim. Por quê? Porque esse conceito depreende que alguém está acima de alguém, tendo piedade, tendo pena. Isso, gente, é uma distorção profunda de conceitos que nos ligam, ou poderiam nos ligar, à verdadeira natureza divina e aos seus atributos. Eu tenho usado muito aqui, né, como uma forma de trabalho na liberdade que a Casa de Padre Pio nos dá, o conceito de misericórdia como está posto, né, na árvore da vida, na Kabbalah, que é um estudo profundo, místico, que muita gente acha que está só dentro da religião judaica, é um belíssimo engano. Ele é pré-existente à estrutura religiosa do judaísmo, é pré-existente a qualquer estrutura religiosa. Está ali a Ruth falando ali, né, de Hesed. Ora, e a Carmen hoje, belíssimas contribuições de vocês todas, né? O que é a potência infinita? É a infinita doação. De toda esta potência de doação, os atributos que compõem a existência vão se diferenciando. E dentre a diferenciação, existe na árvore da vida
Aqui está a mais conhecida representação do que nós chamamos de Etz Haim, a árvore das vidas. A natureza divina, eu sempre repito, ela está mesmo superior a essa árvore. Existe um mundo que não pode nem ser definido, eles chamam de existência negativa. Quando começa a existência, está aqui a Carmen, surge a partir de um ponto que concentra tudo nele, uma unidade absoluta, existente já, né? Emanação infinita. E essa emanação infinita vai descendo a árvore da vida até chegar aqui. Cada uma dessas bolinhas se chama uma esfirá, ou uma emanação. São os firotes no plural, que vão, como a energia vai descendendo, e aqui está o nosso universo físico. Vejam que para cima daqui são todas estruturas que transcendem ao nosso universo físico. E uma delas, esta que está aqui, deixa eu ver porque aqui está, né? Está ao contrário para vocês. Mas no lado direito está Hesed, que vocês já escreveram aí, né? E Hesed, a palavra Hesed, em hebraico, tem a conexão perfeita que a gente quer dar ênfase aqui com o conceito de misericórdia que nós estamos querendo trabalhar. Hesed é o amor expresso sob a forma de compaixão. E o que é compaixão? Eu vou trazer agora um outro conceito, uma outra palavra, para atrelá-lo à misericórdia. Misericórdia tem muito mais relação com compaixão do que com piedade. Piedade é pena, vocês já escreveram aí, é muito ruim, é algo que, vou repetir, né? Quer mostrar que existe alguém superior tendo pena do inferno. Eu vou te dar uma esmola, eu vou te dar uma coisa, eu sou superior a você, estou te dando. Piedade tem relação profunda com o ego. Misericórdia tem relação com compaixão. A compaixão é um conceito que foi enfatizado antes da vinda desse mestre aqui para um outro, 300 e poucos anos antes, chamado Siddhartha Gautama, e foi um Buda que mostrou o poder efetivo da compaixão. A palavra compaixão já nos dá pistas, que muito mais se refere, eu vou chegar na misericórdia de novo, mas compaixão significa compatos. Vem paixão, a palavra paixão foi a transformação no idioma português, né, nos idiomas ocidentais, da palavra grega compatos. Patos é caminho em grego. E compatos significa unir caminhos. E o que é unir caminhos? Não precisa ser necessariamente que a gente una caminhos externos. Mas caminhos entendamos como... O que é um caminho, né? É algo que se movimenta, ou que abre espaço para que haja movimento. Quando eu tenho compaixão, eu tenho empatia. Eu entendo, eu me vejo, eu posso sentir, sensibilizar-me com aquilo que vive o outro. E, portanto, eu posso compartilhar este caminho. A palavra paixão de Jesus Cristo vem disso. Quando ele faz a sua paixão, é que ele está naquele momento realizando um caminho. Qual era o caminho que ele estava fazendo ali? De forma extremamente e profundamente simbólica. Muito mal entendido também. Ao abrir os braços numa cruz e se deixar crucificar, ele que era um ser que vivia plenamente a consciência divina e, portanto, tinha poder, e o seu poder era a misericórdia, tá? Seu grande poder era esse, o seu grande poder é esse, é o que ele enfatizou na sua passagem. Quando ele abre os braços na cruz, ele está fazendo um caminho para o ego. O ego abre os seus braços. Aliás, a cruz, vocês sabem que ela nunca foi cruz em vertical horizontal. A cruz romana, a pessoa ficava aqui, ó, e os braços se abriam, né? Então, o que ele fez ali, simbolicamente, é o ego abrindo os braços para atingir esses níveis superiores. Ele fez uma demonstração, né? Um tutorial em linguagem moderna para o que a gente deveria fazer. Não para a gente se sacrificar numa cruz, para a gente procurar sofrimento, não é nada disso. Mas nós já temos sofrimento bastante nas nossas vidas, nós já buscamos isso. O que ele mostra ali é que o ego, naquele momento, precisa se deixar vencer pelo eu.
Porque o movimento e o caminho não terminam ali, na paixão, na dor, né? E se penitenciar, eles vão ganhar caminho na ressurreição. A gente não pode entender uma coisa sem a outra. E como é mal entendido? A ressurreição não é para mostrar que a gente vai ressuscitar um dia em corpo físico. Já pensou como vai ser se fosse aqui ressuscitar todo mundo, romanos, gente da Idade Média, gente do século XX, não sei quantos. Olha que loucura. É um conceito que por si só não se sustenta. Ressurreição é um outro processo. A ressurreição física, a gente já sabe, quem acredita em reencarnação, que a morte física não é nenhum final de coisa nenhuma. Apesar de ninguém querer, e que a gente não queira mesmo, queiramos viver muitos anos aqui para aprender, realizar, amar, curar, transformar. Mas a ressurreição verdadeira é sair o ego fora do seu casulo e se abrir para o alto da árvore. E a chave, gente, está em Hesed. A palavra Hesed, que é misericórdia, portanto, está ligada com compaixão, com o caminho, entender o outro. Então, quando eu tenho misericórdia, eu vou olhar alguém que está sofrendo, alguém que está precisando da minha ajuda física, né? Alguém que precisa receber um alimento, alguém que precisa receber uma palavra, não como alguém inferior a mim. Eu não estou dando nada para essa pessoa. Eu estou compartilhando, eu estou compassionando, eu estou agindo sob a força da misericórdia. Eu não sei se a gente consegue entender isso. Eu agindo sob a força e o poder da misericórdia, eu possuo a conexão imediata e mais poderosa com esta coluna da direita aqui, ó, que eu vou apontar e parece esquerda para vocês. Aqui está a misericórdia. E ela pode controlar perfeitamente, quando ela se conecta com o mundo superior, ao Pai, à Mãe divinas, a unidade entre os dois, e ela é capaz de jogar força para acender toda esta árvore e permitir que nós saiamos aqui do ego e ascendamos às consciências superiores. Ora, se a misericórdia é encontrada e é realizada em nós, este poder que a gente pode questionar, porque a nossa estrutura de ego criou uma sociedade em que a peninha, né, não tem pena, que muito mais castiga, que muito mais condena, que muito mais exerce a antítese da misericórdia, né? A mão direita representa a misericórdia, a mão esquerda representa a força, o poder, que muitas vezes cria um poder de destruição, de punir. O ego, se a gente pudesse desenhar um boneco do nosso ego humano, ele teria um braço esquerdo enorme e um bracinho direito pequenininho. Na verdade, o que nós temos que fazer é que a mão direita tem que fazer coisas, a mão esquerda não precisa saber, como diz o mestre, até que um dia as duas possam se unir. A misericórdia tem poder e a gente despreza esse poder porque a gente acredita que ele é um poder secundário ou mesmo inexistente. É preciso que nós conheçamos esse poder, sintamos esse poder, entendamos esse poder. Não é piedade, não é peninha, não é miserere, não é miséria, é misericórdia. E a palavra hebraica hesed é perfeitamente capaz de fazer com que este conceito de compaixão, né, de união, de olhar tudo no mesmo nível, não entender nada como inferior a nós, apesar de nós podermos ascender a consciência e ascendê-la, não é o companheiro que está do lado em nenhum momento, por mais que ele seja aparentemente inferior, ele jamais será. Isto é uma grande ilusão individual e social. E nós precisamos entender a força da misericórdia. E aonde é que ela aparece? Por que eu estou falando tanto em Jesus? E a gente vai ver como é que esse conceito de misericórdia foi perfeitamente mostrado por ele. Como poder, não apenas como um conceito. Não é peninha. Como é que é a vida de Jesus, gente? Nós entendemos a vida de Jesus muitas vezes erradamente, porque assim as religiões acabam nos apresentando como aquele ser, né, pobrezinho, que nasceu ali dentro de uma gruta, na pobreza, né? Gente, perdão, meu pai, mas no fundo as religiões todas querem fazer com que o entendimento de pobreza possa ou passar tudo para elas, né?
enfim, ou você vai ganhar quando passar para mim, mas enfim, não é verdade. Jesus não nasceu nessa pobreza, Jesus não cresceu e não foi para a vida, né, mostrando um ser pobre que fica ali de pé no chão. Não, 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 não. Primeiro que seu pai, José, Yosef, era um Yotzer. José, inclusive as escavações históricas que acontecem hoje no norte, na Galiléia, onde eles viveram, mostram que José poderia ter sido um construtor até com uma boa renda. E as provas que estão no Evangelho são muitas, porque todos os anos eles faziam peregrinação para Jerusalém. Se vocês olham o Evangelho de Lucas, os preceitos da Torá são seguidos à risca por Yosef e Miriam, por José e Maria. Jesus foi apresentado no templo no 8º dia e tiveram que vir para Jerusalém. Custava uma viagem dessa. Eles vieram para o recenso, né, para o recenseamento, onde Jesus acaba nascendo numa gruta, não porque eles não tinham dinheiro, porque não tinha lugar. Naquela época aquilo era uma peregrinação, então os lugares acabaram. Então ela estava grávida e acharam um lugar que foi historicamente dito como uma gruta. Jesus vem aos 12 anos fazer bar mitzvah, depois aos 13. E assim vem todos os anos, eles faziam peregrinação. José tinha recursos, porque provavelmente ele participou da construção da maior cidade da Galiléia, que foi feita pelo rei Herodes, chamada Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério. E foram requisitados todas as pessoas que sabiam construir. Então ele não era apenas um carpinteiro. Muito bem, Jesus não era, então, esta pessoa condenada a uma pobreza como se fosse a pobreza uma condição para se atingir o reino de Deus. Porque é o contrário. Vejam quais foram os movimentos de Jesus. Né? E aí onde está o poder da misericórdia. Em algum momento, perto dos 30 anos, ele aparece ou reaparece ao longo daquelas cidades ribeirinhas do Mar da Galileia e começa a angariar discípulos, depois de ter sido batizado por João, mas esse a gente já falou em outros encontros aqui, não quero, misturar, para que a gente nem tempo tem para isso. Ele vai e faz um movimento, o primeiro movimento que ele faz para mostrar para Pedro, seu discípulo, é aquele movimento da pescaria, da pesca milagrosa. Pedro chega cansado, ficaram um tempo inteiro no mar, não pegaram peixe nenhum. Aí Jesus diz assim: você não pegou peixe nenhum? Ele já os conhecia, vamos ao mar, joga a rede à direita. Gente, joga a rede à direita. Olha o símbolo disso. Eu não disse a vocês que misericórdia tem a ver com a coluna da direita, com a mão direita? Joga a rede à direita. Vai buscar no mar a misericórdia e a rede vem entulhada de peixes. E aí já começou Jesus. E como é que falava Jesus para as pessoas? Tende compaixão dos seus irmãos, tende amor, o Pai é amor, é misericórdia. Esta rede aí cheia mostra o poder que alguém que tenha misericórdia pode realizar. Porque quem tem misericórdia abre caminho imediato para o amor verdadeiro, que é um poder enorme, que limpa todas as estruturas que o ego construiu laboriosamente ao longo de séculos e milênios. Mas para a gente chegar nesse campo do amor, a misericórdia é um fator, mas ela tem que estar com o outro lado, porque quando a gente usa muito a mão esquerda, a gente condena, a gente julga, e é preciso começar pelo perdão. E aí Jesus lança um conceito extremamente revolucionário, porque o conceito que vinha na Torá, na verdade, era muito semelhante ao conceito que, por exemplo, estava muito caracterizado dentro da tradição védica. Apesar de avatares como Buda e Krishna mostrarem com suas vidas que aquele conceito kármico duro que levou na Índia ao nascimento das estruturas de castas e que levou na Torá, apesar do olho por olho, dente por dente, a uma sociedade extremamente rígida, baseada na punição, Buda e Krishna eram seres que mostravam, e ele mostra bem isso no Bhagavad Gita, a Arjuna, que quando alguém faz um movimento interno de levar o seu fogo interno, quer dizer, a sua consciência, a sua força divina, ao mais alto, e isso também está aqui,
você sai daqui desse baixinho que a gente pode botar aqui, está aqui a Kundalini guardada, enrolada nesse mundo físico, presa na ilusão do ego. Quando essa história vai ascendendo e chega aqui, o poder divino se faz e alguém se torna efetivamente um Deus. Não no sentido egóico, mas no sentido real dessa palavra. Krishna diz isso para Arjuna, mas o karma era muito forte. E na Torá também, era o olho por olho, era o dente por dente, e se acreditava em reencarnação nessa época. O que Jesus faz como revolucionário é dizer que quando alguém entende a força da misericórdia, quando alguém, por entender a misericórdia, já compreendeu que o perdão é um movimento necessário para abrir caminho entre as pedras que nós pusemos na frente da natureza divina, do nosso ego, o perdão e a não condenação, o não julgamento, às vezes fica com, não vou julgar, então vou ficar feito um pateta olhando. Não, a gente discerne o mundo. A gente sabe discernir o que devemos ou não devemos fazer. A gente não vai ficar dizendo que tudo certo. Um certo errado é difícil, mas o fato não é esse. A gente tem que ter um discernimento, mas atrelado a uma posição que nos leva a uma compaixão. O perdão é o primeiro caminho, porque a gente julga muito errado. Porque a gente também precisa pedir perdão. O revolucionário que vem das mãos desse mestre é ele dizer que isto tem poder. E o primeiro exemplo prático que ele dá, ele vai reunindo os seus discípulos à sua volta. E aí vai aparecer um discípulo que vai chocar todos aqueles outros que já estavam junto deles, que na sua maioria eram pescadores. Era Pedro, era André, era Filipe, era João, era Tiago, todos eles pescadores ali de Cafarnaum, ou dos arredores de Cafarnaum. Quem é que ele vai trazer para o seu colégio direto de discípulos? Uma pessoa chamada Levi, que ocidentalizou-se com o nome de Mateus, que nada mais, nada menos era de um cobrador de impostos em nome dos opressores romanos. Mateus era o cara que ficava numa banca sentado, estou imaginando isso, a cena. Chegava o Pedro com a pesca, ele dizia assim, cadê a parte aqui dos mandatários, dos romanos? Que pegavam o imposto, e ali naquela época, eu acho que até que era mais até sincero do que hoje, né? Porque naquela época, eles pegavam o imposto e é para eu que domino, dane-se você. Hoje, né, com a civilização, com essa bobagem que as pessoas acreditam que está, né, a civilização andou, cobramos imposto porque o Estado tem que devolver em serviços. A gente sabe que o que acontece, na maior parte das vezes, e não é privilégio de uns ou de outros, não. É a natureza egóica humana. Mas, enfim, só um parênteses aqui. Mateus cobrava impostos. E cobrava impostos para repassar para os romanos. Então ele era odiado certamente por Pedro e por André. Quem é que o mestre vai pegar? Esse rapaz, essa pessoa, Levi, Mateus. Isso gera uma confusão. E Jesus, diga-se de passagem, teve que administrar confusões os 3 anos ao longo dos seus discípulos, né? Isso é ensinamento demais para nós todos. Porque ele tinha lá dentro pessoas humanas que disputavam entre si. E a parábola do filho pródigo, quando Mateus aceita vir para o colégio, eu acho que é a que vincula melhor a entrada de Mateus nesse colégio apostólico. E ele diz, quando o filho pródigo, que esbanja, né, os bens do seu pai, se afasta da natureza divina, vai lá para o campo do ego, gasta as energias divinas todas, e aí um dia, quando ele está no pior dos seus movimentos de consciência mais baixa possível, ele lembra que ele tinha aquela natureza e resolve fazer o seu movimento de volta, fica de pé. Ele, quando fica de pé, ele vai tentar voltar para a casa do pai, o caminho ele olha muito longo. E o que acontece? E aí também é um exemplo da misericórdia infinita, da luz doadora infinita. Nós temos que entender isso. Essa luz não quer nos punir, ela não quer nos cobrar. Ela doa infinitamente, ela de uma certa forma é neutra, porque nós vamos utilizá-la, e se a gente utiliza para o ego, a gente acaba criando esta força punitiva que vai se expressar nessa lei do karma, mas ela é, por outro lado, Hesed, Rarachamim, Orachamim, uma misericórdia
o tempo inteiro, doando infinitamente. E aí, quando aquele filho pródigo vai se movimentando em pequenos passos, o pai corre em direção a ele. O pai faz o caminho, a misericórdia faz o caminho, não o karma. E vai abraçar o seu filho pródigo. E aí vai ter o outro filho lá dizendo: opa, por que eu estou sempre aqui fazendo tudo? Você nunca fez nada para mim, meu irmão que estava lá veio fazer festa. Esses somos nós. Mesmo aqueles de nós que nos achamos melhores, estamos bem espiritualmente, somos ótimos, somos caridosos, fazemos o bem. Muitas vezes nós estamos vestindo a pele desses personagens, desta parábola do filho pródigo. Porque a misericórdia tem que ser espalhada no modelo do Pai e no modelo dos avatares do Pai. E aí o pai vira para esse filho que começa a reclamar do irmão e diz assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Nessa frase também ele sintetiza tudo. Tudo que eu tenho é teu. Por que você está dizendo que seu irmão quer ter mais? Vejam a beleza disso, desse conceito. Não está tendo pena daquele que era o filho pródigo. Não está tendo um movimento de piedade, de miserere. Ele se achava mísero, olha a palavra. Mas não, ele era filho, ele é filho. Esse é o nosso caso. Mas para que a gente descubra a nossa natureza de filhos, a gente tem que exercer como a semelhança e a imagem. Então é preciso que a gente seja também compassivo, olhando com empatia, com misericórdia, e não com pena, com piedade, não. Compaixão, misericórdia e amor são frutos da mesma árvore. Frutos, se não iguais, semelhantes. E são poder regenerador, poder curador. Bendito é aquele, abençoado é aquele que exerce o poder da misericórdia. E aí vocês vão lembrar que esse mestre fez um sermão, do qual Mahatma Gandhi disse que se fossem queimados todos os livros do mundo e desaparecessem, sobrando o Bhagavad Gita e o sermão chamado Sermão do Monte, nós teríamos tábuas de salvação à nossa disposição. E nesse sermão, o mestre fala, eu até nem gosto muito da tradução portuguesa de bem-aventurados, não é errada, tá? Mas eu gosto muito de abençoados, bendito, né? A bênção é algo real. Nós falamos já aqui, bênção é algo, né? Lembra quando a gente leu aquele livro do André Luiz, A Casa da Bênção? No sentido de a bênção é energia que emana incessantemente das mãos do Pai, curadora, que transforma nossas vidas. Então Jesus diz, bendito, receptor da bênção, são, primeiro, né, aquele intrigante pobres de espírito. O que é isso? É aquele que entende que o ego, por toda a ilusão que ele criou, ele é pobre. E aí, perante o espírito, aquela pobreza se faz. E quando ele reconhece aquilo, a beleza é que, imediatamente ele adquire a sua verdadeira natureza, que nunca foi a de pobre. É um paradoxo que tem aqui. E em algum momento de um sermão, ele diz, benditos os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão a misericórdia. O ensinamento, muita razão tinha o Mahatma Gandhi, que está aí. É uma chave poderosa que abre portas de poder inimaginável para cada um de nós. Exercer a misericórdia é exercer um maior, se nós podemos dizer assim, o maior dos atributos do poder único da divindade. Quando eu exerço a misericórdia, eu estarei capaz de exercer todos os outros, inclusive a força. Porque no momento que a misericórdia está implantada no meu coração e o amor faz a base, a matriz da minha vida, eu consigo até mesmo agir de uma forma, às vezes, intensa, mas mergulhado no amor. Como é difícil isso. Como é difícil eu, às vezes, chamar a atenção de alguém, por exemplo, de um filho. Isso é muito comum nas relações de pais e filhos. Nós somos criados numa estrutura social em que a história de maiores e menores, de punição, se exerce de uma forma não amorosa.
apesar da gente até achar e ter aquele amor lá dentro, mas o processo é muito complexo. E a gente hoje começa a entender, correntes hoje já mostram, que exercer, ou melhor dizendo, instalar, despertar esta força em nós, nos imbuirmos dela, nos embebermos dela, nos ungirmos desse poder, nesta luz que é amor, que é misericórdia, eu poderei até tomar atitudes corretivas, que jamais serão atitudes que ferirão, porque as minhas palavras serão vindas do coração. E se o meu coração está incluído, vivo, numa força misericordiosa, ainda que a minha palavra possa ser na sua vestimenta dura por necessidade, ela virá do coração. Mas olha quanto é difícil. Nós muitas vezes achamos que fazemos isso. Mas vejam com os filhos. Quantas vezes a gente, quando entra num processo com os filhos, a gente está por dentro, movido pela raiva, movido pela reatividade. Estou dando exemplo dos filhos, mas é o exemplo na nossa vida, né? É preciso que a gente entenda esta matriz da misericórdia como base de tudo, porque ela é o amor. E esse poder é incoercível, esse poder é curador. Portanto, no Sermão da Montanha, o Mestre diz, benditos os misericordiosos. Por quê? Porque se eu faço o movimento de buscar, e não é fácil, é preciso que a gente vá fazendo cada dia essa busca, essa realização de nos tornarmos misericordiosos, a vida nos responderá com misericórdia. Não tenhamos dúvida disso. E muitas vezes a gente tenta, e como a gente está no automático, né, num trem em movimento kármico, numa força, e a gente tende, como é que eu paro um trem? Eu não vou para frente do trem e paro. Eu tenho que ir na cabine do trem para puxar um freio, né? Eu tenho que fazer movimentos que permitam que ações, às vezes até menores, ativem processos poderosos. E fazer o uso da misericórdia progressivamente na nossa vida, fazer a estrutura do nosso ser se banhar nisto, o nosso olhar se transformar num olhar compassivo, que entende o outro, que compartilha, que não se acha superior. Não estou aqui fazendo caridade a você porque eu sou melhor e maior. Eu estou aqui compartilhando caminhos. Eu estou aqui entendendo a força da humildade. Eu estou aqui realizando um ato, sim, e aí sim, de verdadeira misericórdia. A palavra misericórdia vem misericórdia. Aquele que tem misere, não é miséria, não é miserere, olha, é tão distorcido o movimento que virou isso pra gente, né? Misere tende a compaixão do coração. O coração precisa se transformar, então, num coração puro. E no Sermão da Montanha, o Mestre termina dizendo, depois ele vai fazer uns arremates e segue depois com outras exortações, ensinando que nós precisamos perdoar primeiro para poder pedir misericórdia. Se a gente pede misericórdia, a gente precisa aprender também a perdoar. E ele diz, bem-aventurados aqueles de coração puro, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. O livro de Jó, ele vai terminar com uma coisa, capítulo 42 do livro de Jó. É um capítulo em que, propositalmente, Deus e Jó se confundem no seu discurso. Você não sabe quem é Deus, quem é Jó. Só no final, Jó fala, até aqui eu ouvia falar de ti. Agora eu te vejo. A gente está ouvindo falar. Às vezes ouve, passa de um ouvido para o outro, da divindade. Ouve, entende errado, né? Entende complexo, né? E vai seguindo a vida sob o guante do nosso ego. O que a gente precisa fazer é que a gente tenha a verdadeira misericórdia dentro de nós. E aí sai de cena o ouvir, o dizer. O coração precisa estar puro, imbuído na natureza divina. Eu não sou superior a ninguém, eu não tenho piedade de ninguém. Eu amo, eu compassiono, eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. E isto faz o movimento de misericórdia se tornar contínuo. E nós vamos
construindo com esse poder da misericórdia uma vida nova para nós e podemos fazer com que esse poder exerça ação, energia, trabalho naqueles que estão ao nosso lado. A misericórdia não se limita aos nossos atos físicos, a misericórdia não se limita de forma nenhuma às estruturas vizinhas em tempo e espaço a nós. A misericórdia, como natureza divina, se espalha em muitas dimensões. E nós precisamos ter decisão de seguir esse caminho, de entendê-lo, porque ele não veio aqui para, como eu disse, ser pobrezinhos, para na cruz e nos salvar, para que a gente se teve um dia. Não foi só para isso, aliás, ele veio aqui para mostrar como nós somos e não deixamos que este ser se transforme num existir, num manifestar. Ele deixou com plenitude. Por que esse poder de misericórdia? Imagina o que Jesus fez. Aquele da pesca milagrosa foi um dos seus milagres. Mas ele ressuscitou pessoas que estavam fisicamente mortas. Ele curou centenas de outras pessoas. Ele curou a alma. E vamos trazer mais uma história para cá. Desta cura, um outro publicano, um outro cobrador de impostos chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos terrível, e que ele, quando soube que Jesus passaria pela sua cidade, e ele era muito baixinho de estatura, e naquela época todo mundo era pequeno, imagina uma pessoa baixa num mundo que todos eram muito baixos, ele teve que subir numa árvore, a tradição diz que era um sicômoro, muito comum na Galileia. Ele sobe para poder ver Jesus. Isso é um código profundo. Zaqueu é pequeno, apesar de ser um homem muito rico, por explorar os outros. Cobrava impostos dos romanos, ficava com um pedaço para ele, passava para o romano, tinha lesado não sei quantas pessoas, e aquilo ali tinha transformado ele num homem rico, mas em algum momento aquele brilho daquela luz aparece. Aí o que Zaqueu, que era baixinho, faz? Sobe numa árvore. Etz Haim, árvore das vidas. Zaqueu sobe. E aí, ele pensa lá dentro dele. Gente, eu quero ver esse mestre. Está vindo a multidão, né? Então estou aqui vendo. Quero ver esse mestre. Ver não só Jesus, símbolo aí, ver o Cristo, o mestre que existe dentro de cada um de nós. Porque esse é o mestre que importa. É o nosso ser interior. É o nosso Deus interno. Eu quero ver esse mestre. E a partir de hoje ele conjectura. Todo mundo que eu lesei eu vou devolver em dobro. Não vou fazer mais nada. Vou passar a olhar as pessoas como eu devo olhar. Conjecturando com isso. Jesus passava. E quando passava embaixo da árvore diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Olha que beleza esse símbolo, gente. Não é só a figura de Jesus, isso já é bonito, né? Mas não é ele só entrando na casa de um publicano. Provavelmente muita gente ali em volta se escandalizou, né? Os condenadores do mundo. Esse homem é uma pessoa que fez, aconteceu. E ele mesmo tinha feito, mas quantas vezes a gente condena quem nunca fez? Quantas vezes a gente condena errado? Quantas vezes a nossa língua fere quem é inocente? Ora, Zaqueu é chamado porque o mestre em Jesus e o ser interior vai entrar na sua casa. Tem até uma música bonita evangélica que eu até gosto, vocês já devem saber, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. É uma música evangélica, nada contra eles. Essa música é muito bonita, até na sua própria letra, né? E ele diz: eu vou na sua casa jantar. E aí no jantar, Jesus faz uma proclamação. Jesus representa aqui o nosso Deus interior, porque é Ele quem será o nosso Salvador. A divindade que vive em nós, que vivia na plenitude em Jesus, que viveu na plenitude em Bhagavan Krishna, que viveu na plenitude em diversos outros seres, que pode viver em plenitude em nós. Naquele momento, na casa de Zaqueu, na sua mesa, ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Olha que beleza. E olha como aquilo mostra o seguinte: cadê o karma? Aonde está o karma? A subordinação do karma a essa lei mais profunda que o amor move.
que a compaixão move, que a misericórdia move. A subordinação é como do menos ao muito mais. Zaqueu faz um movimento, e qual é o movimento dele? Subir na árvore, ou seja, ele acendeu a sua consciência, chegou lá em cima e começou com a consciência acesa, mergulhando em algo de compaixão, de misericórdia. Afinal de contas, eu tinha lesado todo mundo até agora. Eu quero fazer um movimento contrário de devolver tudo. Vou fazer isso, e aí ele ouve a voz do mestre: Zaqueu, eu hoje janto na sua casa. E ele certamente deve ter tomado um susto, desce, e no jantar vem a proclamação: hoje aqui houve salvação. É muito belo, gente. É muito significativo. E por que a gente despreza a misericórdia? Por quê? Por que nós não queremos, como diz a música que vocês estão falando dela, não deixamos que essa misericórdia faça os seus milagres dentro de nós? Esse grande avatar, mas ele quis mostrar que ele representava a luz do Messias, do Cristo, que está em nós também. Está em todos os seres, todos os seres. E isto é o grande movimento que nós precisamos fazer. Fui pegar aqui o livro de Salmos. Vamos trabalhar nele hoje. Sabe por quê? Porque aqui nesse poderoso código, e usando essa palavra com muito cuidado, mas entendendo que o Salmo possui poder, aqui estão enfeixadas energias que vão além da veste física, como estão no Evangelho, como está, enfim, na Torá, como está no Bhagavad Gita, como está no Mahabharata. Elas todas são extremamente codificadas, e assim também no livro dos Salmos. Darashti et Adonai ve'anani, umekol meguchotai hitzilani, ze ani karav Adonai shomea umechol tsarotav hoshio. Eu busquei o Eterno, e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Os que a ele se voltam são iluminados por sua luz, e seus semblantes jamais se cobrem de vergonha. Quando clama o pobre, o Eterno ouve e o livra de todas as atribulações. Na verdade, esse salmo é um salmo muito poderoso, mas eu quero falar com vocês hoje sobre um salmo que é um salmo expressando a misericórdia e um caminho para que nós atinjamos a misericórdia. Esse salmo é o Salmo 51. E esse salmo começa, foi daí que surgiu a palavra miserere, porque ele foi um salmo que a tradição nos diz foi composto pelo rei Davi. No episódio após ele ter o seu encontro e ter tido todo aquele evento com Betseba, ou Batsabá, que se tornou depois a sua mulher e a mãe do rei Salomão, mas ela era mulher de um dos seus soldados mais qualificados, Uriá, e Davi, ao ter a relação com ela, ela ainda era casada, e há um processo todo que depois, tudo aquilo, enfim, ele manda Uriá para frente da batalha. E o profeta Natan vai a Davi e chega para ele e diz assim: eu quero te contar uma história sobre um senhor que roubou as ovelhas de um servo seu, e depois ele vai contando aquela história, e o Davi, sentado no seu trono, começa a ficar tomado pela ira e diz: cadê essa pessoa que eu vou castigá-la? E o Natan vira para ele e fala assim: essa pessoa é você. Ele cai em si, e dizem que depois disso ele vai e compõe esse salmo. Esse salmo tem muitos códigos. Não só a história física, mas os códigos que estão postos neles que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui. Principalmente numa frase, que a gente até já fez em algum momento no passado, que é uma frase muito poderosa. Mas essa frase aqui nos ajuda a que a gente vá abrindo caminho no nosso ego para que a misericórdia divina entre. Esta frase, esse salmo é o Salmo 23, no seu final também, que eu já falei para vocês aqui. Esse salmo eu vou falá-lo em português e depois eu vou, no hebraico, falá-lo. Eu busquei o Eterno e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Os que a ele se voltam
são iluminados por sua luz e seus semblantes jamais se cobrem de vergonha. Quando clama o pobre, o Eterno ouve e o livra de todas as atribulações. Na verdade, esse salmo é um salmo muito poderoso, mas eu quero falar com vocês hoje sobre um salmo que é um salmo expressando a misericórdia e um caminho para que nós atinjamos a misericórdia. Esse salmo é o Salmo 51. E esse salmo começa, foi daí que surgiu a palavra miserere, porque ele foi um salmo que a tradição nos diz foi composto pelo rei Davi. No episódio após ele ter o seu encontro e ter tido todo aquele evento com Betseba, ou Batsabá, que se tornou depois a sua mulher e a mãe do rei Salomão, mas ela era mulher de um dos seus soldados mais qualificados, Uriá, e Davi, ao ter a relação com ela, ela ainda era casada e há um processo todo que depois, tudo aquilo, enfim, ele manda Uriá para a frente da batalha e o profeta Natan vai a Davi e chega para ele e diz assim: eu quero te contar uma história sobre um senhor que roubou as ovelhas de um servo seu, e depois ele vai contando aquela história, e o Davi sentado no seu trono começa a ficar tomado pela ira e diz: cadê essa pessoa que eu vou castigá-la? E o Natan vira para ele e fala assim: essa pessoa é você. Ele cai em si, e dizem que depois disso ele vai e compõe esse salmo. Esse salmo tem muitos códigos, não só a história física, mas os códigos que estão postos neles que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui. Principalmente numa frase, que a gente até já fez em algum momento no passado, que é uma frase muito poderosa. Mas essa frase aqui nos ajuda a que a gente vá abrindo caminho no nosso ego para que a misericórdia divina entre. Esta frase, esse salmo e o Salmo 23, no seu final também, que eu já falei para vocês aqui. Esse salmo eu vou falá-lo em português e depois eu vou, no hebraico, falá-lo, ressaltando só aquela frase. E depois, também, se for possível, a gente vai pôr essas letras nas nossas redes sociais. Vou explicar para vocês já. Mas vejam só como está aqui. Ao mestre de canto um salmo de David, composto quando procurou o profeta Natan após a sua união com Batseba. Concede-me a tua graça, ó Deus, conforme a tua misericórdia. E por tua mesma misericórdia, apaga as minhas transgressões. Purga-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha transgressão e ante mim está sempre o meu pecado. Contra ti eu pequei e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas as tuas palavras e justificada a tua sentença. Em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui é símbolo, código atrás de código, tá, gente? Isso aqui está se falando da estrutura kármica que nós vivemos. Então, Davi nesse momento vai representar a força lá de Malchut, do ego, que vai querer subir como Zaqueu, saindo do campo da dureza egóica, da dureza kármica, para a força de Hesed, da misericórdia, que está vinculada ao Cristo, a Deus em nós, a natureza divina que existe em nós. Então estamos falando aqui, portanto, do tempo kármico. Na iniquidade vivi, em pecado me concebeu a mãe. Tu buscas a verdade que se esconde no íntimo. Traz-me sabedoria ao âmago do meu coração. Asperge-me, aspergir é jogar em cima, né? Jogar um óleo, aspergir com óleo, aspergir com água. Com isopo, o isopo era o fel, para mostrar que ele está pedindo ali que me purifica com isopo, até que eu me purifique. Lava-me até que eu me torne mais alvo que a neve. Faze-me novamente ouvir sons de alegria e regozijo para que eu possa exultar e o meu corpo ao quebrado se levar. Volta a tua face do meu pecado, ou seja, não olhas para o meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui está a frase que depois eu vou falar em hebraico, que ela tem força mântrica. O Eterno, ó Eterno,
cria em mim um coração puro e renova a integridade na profundidade do meu espírito. Olha que beleza. Ó Eterno, cria em mim um coração puro e renova a integridade na profundeza do meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim o espírito da tua santidade. Olha que beleza, gente. Né? No caminho kármico estamos entrando no caminho crístico, no caminho da graça, no sentido de consciência elevada, Kundalini subindo, consciência desperta, sabedoria. Rejubila-me novamente com a tua redenção, sustenta-me com a tua generosidade. Aos ímpios eu ensinarei os teus caminhos, e os pecadores a ti hão de retornar. Nossa, mãe, gente, isso aqui me arrepia, né? Tudo que Maria pediu incessantemente quando apareceu, né? Dia 8 ontem foi o dia da Imaculada Conceição, quando apareceu para Bernadette Soubirous. Reza pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, na linguagem católica. Fátima, a mesma linguagem. Rezem, meninos, pelos pecadores, a conversão pela cura. É possível que a gente mexa em karma se a gente tem poder de levar a consciência. Está aqui nesse salmo, né? Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno. Eu vou ensinar aos ímpios, e eles hão de retornar. Ó Deus da minha salvação, para que a minha língua possa cantar exultando a tua justiça. Deus, abre os meus lábios e a minha boca proferirá louvores. Tu não desejas sacrifícios, pois do contrário eu os ofereceria. Nem te comprases com oferendas. O verdadeiro sacrifício ao Eterno é um coração contrito. Olha que beleza, gente. O Eterno jamais desprezará um coração que, angustiado e pleno de arrependimento, a ele se volta. Que te regozijes em fazer o bem a Sion e a edificar as muralhas de Jerusalém. Sion e Jerusalém são os símbolos das estruturas do nosso ser. Jerusalém é uma cidade. Nós somos um cosmos, cada um de nós é um cosmos vivo. Dentro de nós está Sion, o monte sagrado, onde habita a consciência sagrada, onde habita a consciência sagrada do Cristo, onde habita a presença oculta, escondida, mas que pode ser libertada a qualquer momento por cada um de nós. E aí diz: comprazer-te-ás com sacrifícios sinceros e oferendas e holocaustos trazidos ao teu altar. O que é um sacrifício sincero e uma oferenda trazida ao altar? Não é numa igreja, não é num templo. É aqui, ó, nesse altar que nós temos dentro de nós, com uma chama que jamais se apaga. Existe uma outra frase mântrica que eu sempre digo que tem um poder muito grande, que está no livro de Levítico da Torá, Estamide tukad al-hamizbeach lo tirve, e no altar brilhará uma chama que jamais se apagará. O Templo de Jerusalém já foi. Onde está brilhando essa chama? No altar verdadeiro, dentro de nós. Então eu vou pedir para esse nosso final. O final vai ser eu rezar esse salmo em hebraico com vocês. E vou enfatizar esta frase agora em hebraico, e depois eu vou pedir para que nós possamos, porque desta frase, aquela que eu falei, o Eterno cria em mim um coração puro. Ó Eterno, cria em mim um coração puro. E renova a integridade no interior do meu espírito. O que é integridade, gente? Íntegro, holos, santo, renova a santidade. Nós somos santos, nós somos deuses. Portanto, hoje, é com essa intensa força que está nos unindo agora, com a presença viva, curadora, restauradora, que quebra todas as nossas barreiras, que desfaz o pecado, que é a nossa separação, é isso, o pecado é isso, que não existe. Ao quebrar essa barreira, nós entendemos que o retorno é para um lugar de onde a gente nunca saiu. É imediato esse retorno. Por isso o Mestre fala a Zaqueu, hoje há salvação na tua casa. Esse movimento interno é preciso. Quando a gente faz esse pequeno movimento, a resposta vem numa superior e infinita proporção ao movimento que nós fizemos. Vamos experimentar para a gente ver como é verdade. E aí a gente passa a tomar o poder da misericórdia. A frase mântrica é esta:
nos tornarmos santos. E as primeiras letras, as iniciais letras das palavras desta frase compõem uma Yehud, uma união de letras que geram energias poderosíssimas, que abrem caminhos, que trazem até prosperidade, que abrem para nós o caminho da misericórdia, no sentido amplo dessa palavra, da compaixão, de um poder. E o poder que, renovando o nosso espírito, faz vir para nós tudo aquilo que nós merecemos por sermos filhos de Deus. Cura, paz, abundância, luz. Então eu vou fazer a oração agora em hebraico. Eu peço que nós todos fechemos os olhos. O hebraico é uma língua sagrada, como é o sânscrito, como são outras tantas línguas. Tantas outras línguas. Toda língua pode ser, mas o hebraico possui essa energia, como também o sânscrito. Repito. E ao ler esse salmo, esta frase em hebraico é Lev tahor brali Elohim ve'or nachon hadesh bekirbi. Cria em mim um coração puro e renova a integridade dentro do meu ser. Depois eu destaco ela aí e vamos colocar as letras iniciais, né? Fechemos os olhos, respiremos em gratidão, como todos nós nos abrindo por aqui a misericórdia infinita de Adonai vem até nós. Elohim se una a Adonai para que tudo seja um. Ela, Adonai, misericórdia. Vamos respirar essa luz que une nossos corações. Vamos sentir a força da misericórdia, cada um de nós com um quadro mental ou não, que signifique esta força tomando o nosso espírito, compartilhada com os nossos amados, curando a todos aqueles a quem amamos, curando mesmo, tempos de cura, que a Mãe Divina, a Imaculada Conceição, faça com que a nossa alma virgem se renove plenamente, e que esse salmo hoje aqui, dito por todos nós, seja a expressão desse poder, na força de nossas palavras, a se espalhar por todos aqueles que necessitem, com compaixão. Não somos maiores do que ninguém, somos apenas todos nós, filhas e filhos do mesmo Pai, independente do gênero que fisicamente manifestemos. Somos o homem criado no sexto dia, macho e fêmea, somos imagem e semelhança, e que portanto nós sejamos misericordiosos, como disse o Cristo, para que recebamos a misericórdia. Artov v'hesed yerdefuni kol yemei chayai v'shavti beveit Hashem ve'orech yamim. Que a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanhem por todos os longos dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa divina por extensão de dias. Por extensão de vidas, com amor. Lamenatseach mismor le David, bevô elav natam hanavi, kasher ba el bat sheva, honein Elohim, tichazdecha, kirov rachamecha, nehei feshai, rerev kebetseni miavoni, umechatati tohareni, ti feshai ani yeda, וחטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי, וחרה בעיניך עשיתי, למען תצדק. בטובריך תזכה ושופטיך, כן בעוון חוכלתי ובחטא יחמתני עמי, כן אמת הפצת בטוחות, ובצאתום חוכמה תודייני, תחותייני ואעזוב ואתהר, תחבצני ומשלג אלבין, תשמיני ששון ושמחה,
תגלנה עצמות דסקיתא, הסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי נמחה. לב טהור ברלי אלוהים, ברוח נכון הדש בקרבי. לב טהור ברלי אלוהים, ברוח נכון הדש בקרבי. לב טהור ברלי אלוהים, ברוח נכון הדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך, ברוח וחדשה אל תרחק ממני. השיבה לי ששון ישעך, ברוח נדיבה תשמחני. על המדף אשימה דרכיך, וחטאים אליך יחשובו. הצילני מדמים מלוכי תשועתי, תרלם לשוני צדקתך. אדוני שפתי תשתחוותי יגיד תחילתך. כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תתרסה. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר וניקה אלוהים, לא לב זה. חציבה וצורנך, את ציון תמנה חמות ירושלים. אז תחפוץ זבחי, צדק עולה וחליל, עוז יעלו על מזבחה, מזרחה והרימה. Amém e amém. Que o nosso coração seja realmente puro, que essa força que nos congrega se espalhe onde seja necessário, curando, transformando, renovando, e levando como Zaqueu a nossa consciência ao alto da árvore da vida, para que as vidas, Etz Haim, se espelhem sob a luz da tua misericórdia. Beveit Adonai be'eretz Haim, e eu habitarei na misericórdia pelas vidas, pela vida infinita, pela vida do dia a dia, pela minha palavra, pelo meu pensamento, pelo meu coração, pelas minhas mãos, pelos meus pés. Curado seja todo o meu ser. Deus de luz cura o meu ser inteiro. E cura todos aqueles por quem nesse momento estamos pedindo, nossos amados, nossos pais, nossos filhos, mães, amigos, a união com aqueles que ainda não aprendemos a amar, se dizem nossos inimigos. Que a misericórdia nos dê forças. Misericórdia não é medo, não é uma resignação, pequenez, é humildade, mas é força também. E a paz. E que essa paz seja conosco, que nós possamos estar unidos, aprendendo nesse nosso caminho, a ser o caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida. Que a paz seja conosco mais uma vez. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.